Então, se a criança quer bolo, ela fala, ela trouxe bolo, ela tá vendo bolo, ela fala, Boio, você dá para ela muito bem, querido, bolo. Conserta, dá um modelo de ecoico para a criança tentar repetir. Mas oferta aquilo que ela tá pedindo, viu, gente? Senão não é mando. Se você chegar, a criança começar a falar boio, bolo, bolo, e você falar muito bem, tá o celular, isso não é mando. Não é nada, na verdade, porque, né, a criança está pedindo, você não está oferecendo, então não é tato, não é ecoico, não é nada. Então, assim, preste atenção nesse tipo de ensino. A gente pode provocar a sessão, eu digo, principalmente as meninas que aplicam o VibMap aqui. A gente vai aplicar mando, tem hora que não sabe o mando, né? Você não vai ficar lá esperando acontecer 10 mandos independentes, 10 mandos com ajuda de PECs, não sei o que. Então, assim, o que eu faço? Crianças que são mais espertas, eu pego, dou um lápis para ela, eu fico esperando ela me pedir a folha para escrever, para pintar, ou faço ao contrário, dou uma folha e aí eu fico esperando ela me pedir uma tinta, um lápis, um giz de cera, qualquer coisa, porque isso é um pedido, né? É uma operação motivacional. Criança vai tomar um lanche, né? Tava fazendo uma avaliação esses dias de um menino quase uns 8, 9 anos, né? Não era nem adolescente. E aí ele não fazia mando, menino ótimo de linguagem, só que assim, não olhava para mim, não me pedia nada. Então ele tem uma falha nessa questão social de pedir para as pessoas coisas. E como que vai ser lá fora, no mundo lá fora, se não pede nem para terapeuta que tá com ele ali? Aí ele começou a comer o lanche. E aí ele foi colocando as coisas, tipo o saquinho do salgadinho e tal, né? E o lixo tava bem debaixo da gente na mesa, né? E ele levantou pra jogar, que tava mais perto de mim. Eu comecei a empurrar o lixo com o pé. Empurrava, porque eu queria que ele me pedisse. Gabi, por favor, me dá o lixo. Tia, dá licença, dá o lixo, porque ele tem esse vocabulário, né? Uma criança que tem. Aí ele falou assim, poxa, você vai ficar empurrando esse lixo até que horas? Então, assim, não me pediu lixo, né? Mas aí eu falei assim, porque você precisa pedir, né? O lixo tá aqui do meu lado, né? Aí foi que a hora que ele pediu, mas assim, às vezes a gente tem que tentar provocar situações para que isso aconteça. Uma bela hora para fazer o protocolo de mando meninas que estão fazendo desfraude. A gente tem que levar a criança a cada tanto tempo lá no banheiro, começa a falar, ó, xixi, xixi. Às vezes, coincide a gente falar para a criança, vamos, ela fala xixi. Então é um mando, entendeu? É um protocolo bem difícil de fazer, tá, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês dá uma olhada em todas as crianças que vocês têm, que têm condições de fazer pedidos, e começa a colocar esse tipo de pedido funcional, porque isso abre portas para ela, né? Abre portas para uma criança. Quando a gente, muitas famílias chegam para mim e falam assim, ele abre a cozinha, ele pega, ela tá com fome, ele pega uma maçã, maravilha, né? Apuro não passa. Só que não é uma habilidade para mim. Eu chamo isso de uma falsa independência, porque e se ele vai na casa de alguém? Ele pode ficar abrindo a geladeira? É um comportamento socialmente aceito? Não, não é, gente. Nós precisamos pedir permissão na casa das pessoas. Chegar numa sorveteria, pegar um sorvete e sair sem pagar, é um comportamento socialmente aceito? Não, não é. Nem no mercado, precisa pedir para as pessoas, né, permissão. Enfim, então a gente tem que moldar isso desde casa. Eu falo para as famílias, dificulta para essa criança, não entrega tudo de bandeja para que ela tudo tá no acesso dela. Esses dias uma mãe falou para mim, é ótimo, ele chega, ele pega o pão, puma, põe presunto, queijo, põe na sanduicheira lá, faz o lanche dela, que ele tá com fome. Ótimo que ele faz isso. Eu fico muito feliz. Ele tem noção de temperatura, ele pega o presunto, pega o queijo na geladeira, um menino de 5 anos. Sensacional, mas ele é um menino que tem muita falha nas questões sociais. Ele tem uma dificuldade muito grande de ambiente público, para sair por exemplo, para ir numa sorveteria, porque ele realmente não gosta de se comunicar, não gosta de manter essa relação aqui que nós estamos tendo, né, de olho no olho, enfim. Então, exija das crianças que eles façam esse protocolo, tá? De mando. Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo bem curtinho.
Vocês viram? Dá pra ver, né? Muito bem, você... Ó, o que tem aqui? OM é Operação Motivacional. Ela da Tríplice Contingência. É o que ela estava sentindo. Ela tava sentindo sede. O que ela pediu para mim? Qual que foi a resposta dela? Ah, porque aqui ela tinha 11 meses. Ela conseguia falar só para A, né? O que eu fiz? Ela falou assim, eu falei, muito bem, você pediu água, porque eu sabia. Eu deixei a garrafa no acesso dela no baixinho, porque eu podia ter deixado lá perto do sofá, que é onde ela conseguia pegar. Mas eu não deixo, eu dificultei para ela poder pedir pra gente, para emitir esse som, e eu reforcei com social, muito bem, você me pediu água e tal. E eu dei a água para ela, porque ela estava com sede. Você viu que ela foi muito curto, ela bebeu e ela já foi para outro ambiente, né? Então, assim, é assim que começa a fazer. Pensa, gente, vocês que trabalham com o VibMap, o nível 1 é até 18 meses, ou seja, é até uma criança de 1 ano e 6 meses, né? O repertório de linguagem às vezes nem aparece direito. Tem crianças com essa idade que não estão falando, e não necessariamente são atípicas. Tem crianças típicas que não falam com essa idade ainda, né? Então, assim, a gente precisa estimular essa fala. E aqui, ó, é bem claro, no começo, quem tem filho aqui sabe, no começo da linguagem, quando eles começam a falar, dessa forma, emite um som, emite uma palavra aproximada, é que vocês não estão me vendo aí nesse vídeo, mas eu falo, eu abro a boca para ela fazer, para ela lembrar do água. Então ela emitiu água, eu peguei a garrafinha, né, coloco bem no meu rumo, você fala, e aí ela fala água. Foi uma dica, foi um tipo de dica, mas foi ótimo, porque pela idade dela, ela conseguiu emitir um mando que ela estava com sede. É assim que as crianças começam a entender toda essa contingência. Tô com sede, eu peço água, elas me dão água. Eu tô com fome, peço alguma coisa, ela me dá. Entenderam? Ficou claro o mando? Sim. Tá bom. Intraverbal. Vocês lembram do intraverbal? Vou falar um pouquinho dele. Intraverbal também é um operante verbal. O intraverbal, ele é para responder questões e completar lacunas, né? Quando a gente começa a ensinar o intraverbal, a gente começa lá com completar lacunas. O que é isso? Uma música, por exemplo. O sapo não lavo, tananã, criança preenche. Pé, não lava porque não, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Começou a preencher. O sapo não lava o pé, né? Ela completou com o pé. Ela começou a acertar. A gente vai começando a esvanecer essa música. O sapo não. Aí ela fala, lava o pé. Entendeu? A gente tem sempre que fazer a música na minha cabeça, porque eu escrevo no protocolo. Vocês sempre vão comendo um pedacinho da palavra para a criança completar. Começando a comer um pedacinho da palavra, não, a palavra inteira. Então, vocês emitem, por exemplo, o sapo não lava somente o pé. Aí deixa para a criança completar. Depois vocês vão subindo um pouquinho a frase, desde que aí, para que ela consiga cantar a música, por exemplo, inteirinha. Bom, isso vocês podem trabalhar com várias músicas ao mesmo tempo. Quando a gente fala, intraverbal de completar lacunas, é isso, né? É o comecinho. Lá no VibMap nível 2, a gente começa a questionar as crianças com essas perguntas. De completar lacunas. Mas o que acontece aqui, né? Quando vai aumentando, né? O próximo passo, por exemplo, é ensinar qual é seu nome, né? É um dos primeiros ensinos de dados pessoais que a gente começa no intraverbal. Então eu falo para a criança assim, qual é seu nome? Às vezes ela não entende, a gente tem que trocar. Como você se chama? Eu prefiro ensinar das duas formas. Eu gosto de dar os dois modelos, porque em vários ambientes as perguntas são diferentes, né? Não é um critério que não seja sempre qual é seu nome, né? Então, vamos supor, eu estou perguntando para a Angélica, qual é seu nome? Nada. Qual é seu nome? Nada de novo. Então, eu vou dar uma ajuda. Antigamente, a gente fazia assim, ó, qual é seu nome? Angé, ela completava. Licar,
né? E o que a gente percebeu? Que a criança ficava muito apegada somente no completar. Tem crianças que chegavam pra gente, sabe, é bom, aí você tinha que completar o bom dia. Sabe, ficava te esperando aquela resposta, porque a gente ensinou dessa forma, né? Hoje, o que nós fazemos? Eu vou ensinar um nome, eu falo assim, qual é seu nome? Angélica. Eu falo no mesmo tom, a criança vai ecoar, ou seja, vai repetir só a última palavra, Angélica. Aí a criança fez um bloco inteirinho de 100%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esvanecer essa dica. Eu vou falar esse nome um pouquinho mais, num tom mais baixo, para que ela consiga lembrar. Então, eu vou falar assim, qual é seu nome? Angélica. Um pouquinho mais baixo, como se fosse um 50% de dica. Ela fez 3 colunas de 100%, aí eu vou tirar essa dica. Qual é seu nome? A criança vai falar Angélica. Entendeu? Então a gente tem que pensar na hora de colocar a dica e na hora de retirar. E assim, gente, começamos a colocar a dica. Aqui do ladinho, né? Aqui a gente não tem onde escrever se tá com dica. Se eu começo com dica de 100%, tem que estar aqui escrito bem grande, 100% de dica. Todas as tentativas têm que ser com dica. Não vai uma hora um fulano fazer com dica, o ciclano fazer sem dica, aí depois volta com dica de novo, aí 3 tentativas. Não. Tá fazendo com dica? Todo mundo com dica. Isso é pra tudo, gente. Vai fazer imitação? É com dica de bater a palma. Beleza, vocês colocaram dica? É 100% todo mundo fazendo bater palmas com dica. A criança fez com dica 100%, agora vai ter que ser independente ou 50%. Vocês não têm regras para dica, só do contato visual que a gente tem aquela regrinha básica, 100, 75, 50 e 25% de dica. O restante não, o restante é a gente que cria dica, né? Então, assim, tem que ficar muito esperto com o planejamento da retirada da dica, mais do que inserir. Por isso que nós tentamos ao máximo não dar dica física, por exemplo, na imitação. Porque tem crianças que a gente coloca dica física, eles ficam tão, assim, preguiçosos, ficam tão condicionados àquela dica, que você chega para aplicar e já te dá a mão para você bater para ele. Né? Acontece isso demais nas clínicas, né? E já aconteceu comigo. Então, a gente tem que fazer planejamento da retirada da dica, né? Porque, principalmente criança nível 3 de suporte, né? Que é mais difícil para eles entenderem algumas tarefas. Tarefa de imitação, uma tarefa de ecoico. Então, a gente precisa planejar como vamos retirar, né? O intraverbal é a mesma coisa. Isso vale para todo tipo de dica. Eu posso fazer o sapo não lavou pé, aí a criança fala pé, fez 100% de dica, uma coluna inteirinha com dica de 100% no pé, a gente passa para 50%. O que vocês têm que lembrar, o intraverbal, a dica dele, isso sim é uma regra, é o tom da voz. Então, o tom normal, não vai gritar. É o tom normal que você fez a pergunta, você dá a mesma resposta no mesmo tom. 50%, um tom um pouco menor, né, mais baixinho. Fez 50% de dica, depois para retirada da dica de 100%. Combinado? Isso aqui, gente, é uma infinidade de coisas que vocês vão fazer com a criança, né? O que a gente trabalha aqui no intraverbal? A gente trabalha dados pessoais, a gente trabalha coisas da família, onde que mora, nome da escola, criança que é boa de repertório, o telefone da mãe, o telefone do pai, ou do cuidador que, né, zela por essa criança. Tudo que vocês querem ensinar de dados pessoais para essa criança vai aqui. Cumprimento social. Como que eu ensino uma criança a cumprimentar? Aqui no intraverbal. O intraverbal de bom dia, boa tarde, boa noite. Intraverbal de bom dia, tudo bem. Então, a gente vai quebrando. Vamos primeiro ensinar essa criança a chegar na clínica todas as manhãs e falar bom dia para a secretária. A gente avisa a secretária que aquele fulaninho está fazendo o protocolo. Então, hoje em dia, quando eu vou aplicar, por exemplo, eu já sei que o fulano está fazendo esse de cumprimento social. Eu não levo o protocolo até a recepção. Tem gente que gosta de levar e tá tudo certo. Então, eu vou lá e eu falo, eu exijo, você já falou oi para bom dia. A criança fez o bom dia, nós vamos lá e preenchemos. Como
às vezes fica muito maçante, por exemplo, o protocolo de cumprimento social. A criança vai ficar dando bom dia para Deus e o mundo. Falou 2, 3 bom dias, falou para o terapeuta, é o suficiente, preenche só as 4 tentativas. Faz um colchete, assim, põe assim, ó, dia 4/10. Ele falou esses 4 bom dias aqui. Então, assim, é isso que a gente vai estimulando a criança. Desde a hora que a gente vai lá buscar na recepção, é um mão dadas, é um contato visual externo. A hora que eu falei bom dia, ele me procurou, ele estava lá rodando o peão lá num canto da recepção. Tudo isso a gente vai trabalhando em ambiente naturalístico, ambiente externo, tá bom? E o intraverbal, o que eu ia falar para vocês também? Ele vai aumentando o nível de dificuldade. Eu já mandei, eu acho que para as meninas da supervisão, os tipos de pergunta. A gente chama de why question, porque ele é um instrumento em inglês, né? Na verdade, a tradução. O que é? A gente vai ensinar as perguntas com o que, onde, quando, quem. Então, todos esses pronomes que mudam no começo. Por exemplo, quem mora na sua casa? O que é isso? O que é isso a gente deixa mais para o tato, mas ainda cabe no intraverbal. O que você comeu hoje? O que você comeu hoje é o intraverbal. Porque a criança tem que pensar, o que eu comi na escola, tinha pamonha na escola hoje, por exemplo, né? Agora, quando tem um estímulo, é tato, porque ele vai nomear, tá bom? Então, você pergunta para a criança, as mães sempre, não sei como que é aí, mas as maiores reclamações aqui para mim são assim: ai, Gabriela, ele não conta para mim o que aconteceu na escola, porque elas querem saber se eles apanharam na escola, só isso que a mãe quer saber, né? O restante não quer. Ele não tem, por quê? Não tem intraverbal, não consegue conversar e muito menos manter um diálogo. Manter um diálogo ainda, gente, é mais difícil ainda. Eles fazem esses protocolos, assim, a grande parte, né, a grande maioria, e eles cumprem umas regras com a gente, mas questão de habilidade social já é mais para frente, né? Mas ele precisa ter algumas questões já de intraverbal adquiridas, senão não consegue fazer um treino de habilidades sociais, né? Se ele não faz uma pergunta básica, ele não vai chegar numa sorveteria e pedir o sorvete dele favorito, né? Ele tem que começar ali no ambiente clínico. Então, vocês... Aqui tem uma tabelinha que eu já mandei, mas eu mando de novo. Gabi, você não mandou. Pra gente, a gente só tem o intraverbal e histórias curtas. Esse aqui eu não mandei? Não. Então eu mando esse daqui. Geralmente a gente faz o intraverbal só com o nome da família, se tem algum animal de estimação, esse bem simples. Esse que você tá dizendo aí de preencher lacunas, a gente faz no naturalístico, mas não preenche dentro do intraverbal. Mas pode preencher, já começa preenchendo nesse protocolo aqui, viu, Angélica? Tá. Não tem uma diferença. O que vai mudar é o estímulo discriminativo, o antecedente. Então, aqui o sapo não lava o pé, até para também entender que ainda ele tá naquele intraverbal mais básico, que é do nível 2 do VibMap, né? Aí vai aumentando. Lá no nível 3, ele exige um pouco mais essas why question que eu vou te mandar, tá bom? Tem uma sequência. Eu já coloquei tudo assim, ó. Tipo, por exemplo, o 8M, que tipo de... 8M é do marco 8 do VibMap, do nível 2. 9M, marco 9 do VibMap, entendeu? Para trabalhar certinho a sequência do VibMap. Então, assim, o que eu coloquei também? Não dá para você ensinar para a criança, por exemplo, quem são as pessoas que moram com você. Se ele não sabe o nome da família, por exemplo, o nome da mãe, o nome do pai, o nome do fulaninho, do cachorrinho, não sei, entendeu? Então, tem uma sequência para ser seguida. Eu já mando para vocês, senão segunda-feira você já me lembra, tá bom? E a Angélica falou, intraverbal de histórias curtas. É um intraverbal que a gente faz também, que ele já tá pronto com as historinhas. Mas aqui, gente, o mundo de vocês, tá bom? Então, assim, eu quero contar uma história mais complexa para essa criança. A criança tem repertório? Não tem problema. Lá no estímulo discriminativo, que é aqui, ó, no antecedente, deixa eu abrir o PowerPoint aqui de novo, que é aqui, bem aqui, a gente vai escrever. Aqui vocês abrem um pouquinho mais essa janela e pergunta, lê uma história para a criança e pergunta onde que estava o gato da menina, por exemplo, né? E vai fazendo perguntas para ela interpretar esse texto que vocês leram para ela, entendeu? Aqui a gente trabalha, é claro que, né? Lá vem eu de novo, deixa a Alessandra me ouvir. A gente dá uma brasileirada também na coisa. Tem crianças que você começa a ensinar o intraverbal e não entende.
Então, assim, qual o nome da sua mãe? Ah, tá lá em Nárnia. A gente pega uma foto da mãe para mostrar. Qual que é o nome dela? Quem que é essa aqui? Dá alguma dica para ver se a criança fala, entendeu? Aí a criança começou a entender. Pô, acho que ela tá perguntando o nome da minha mãe. Ou até mesmo com o modelo qual é o... quem que é essa? Qual que é o nome dessa mulher? Aí você fala assim, Gabriela. Aí começa a dar dica de ecoico, tira a foto, depois tira o modelo de ecoico que você deu para aquela criança. Vai esvanecendo isso aos poucos, tá, gente? Lembra sempre dessa dica de imitação. Combinado?